Graça e paz, família. Vocês estão felizes? Amém? Amém. Fico muito feliz também de ver os irmãos aqui. Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 7, verso de número 37. Evangelho de João, capítulo 7, verso de número 37. João, capítulo 7, verso de número 37. Todos encontraram? Amém? Amém. João, capítulo 7, verso de número 37. Está escrito assim: no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Ouvindo as suas palavras, alguns dentre o povo disseram: certamente este homem é o profeta. Outros disseram: ele é o Cristo. Ainda outros perguntaram: como pode o Cristo vir da Galileia? A Escritura não diz que o Cristo virá da descendência de Davi, da cidade de Belém, onde viveu Davi? Assim, o povo ficou dividido por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Amém? Feche seus olhos. Jesus, nós queremos te louvar, te bendizer, glorificar o teu santo nome. Elevamos o teu nome acima de todo outro nome e te agradecemos pela tua libertação, pelo teu amor, por tua abundante graça que superabundou sobre as nossas vidas. Muito obrigado, Jesus. Nós não somos merecedores de nada que o Senhor fez, de nada que o Senhor faz, de nada que o Senhor fará por nós. Mas queremos nos submeter, Pai, debaixo da tua potente mão, pedindo que o Senhor possa tocar os nossos corações, tocar o nosso entendimento e que nós sejamos transformados por meio da tua palavra. É o que oramos em teu nome, Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Irmãos, o mundo viveu um dos seus piores momentos na história com algo chamado iluminismo. Sei que quem dos irmãos estudou isso nas aulas de história na escola. Quem está aí, tipo a Camila, né? 6º, 7º, 8º ano, vocês vão escutar falar sobre o iluminismo e sobre os pensadores iluministas, como Voltaire e tantos outros. E o iluminismo ele fracassou na Europa, só que o pensamento iluminista ele foi um pensamento que ele sobreviveu ao próprio movimento iluminista. E um desses pensamentos, um pensamento falado por René Descartes, era a ideia de que, a partir do movimento iluminista, tudo aquilo que era considerado uma certeza passou a ser olhado como desconfiança. E tudo aquilo que era verdade era só o que a gente conseguia comprovar através de fatos, através de empirismo. Ou seja,
René Descartes foi o cara que desacreditou até de si mesmo e falou assim: eu preciso de comprovar tudo, então hoje eu não acredito em nada, nem em mim mesmo, então eu preciso provar a minha existência. E esse René Descartes, ele rouba uma frase de Agostinho de Hipona: penso, logo existo. Ele então entende que ele existia e tem um significado na existência porque ele pensava. Mas esse pensamento iluminista de que só as coisas palpáveis, só aquilo que eu consigo tocar, só aquilo que eu consigo comprovar cientificamente é que existe, trouxe o movimento de maior trevas e escuridão na face da Terra, que é o movimento que a gente vive hoje, que é o pós-modernismo. E esse pós-modernismo, ele trouxe consigo o existencialismo. O que é o existencialismo? É a ideia de que eu preciso marcar a minha existência de alguma forma. Eu preciso dar significado à minha existência de alguma forma, e eu preciso fazer algo que vai trazer esse significado para a minha existência. Só que o existencialismo, ele é também o quê? Materialista. O que é isso? É a ideia de que o mundo é fechado em si mesmo. E tudo aquilo que existe é a matéria. Não existe nada fora da matéria. É por isso, queridos, que hoje vocês vão ver debates entre ateus e cristãos, e normalmente a pergunta que o ateu faz é assim: cara, Deus não existe, por quê? Porque eu não posso provar. Não tem uma foto de Deus, eu não consigo pegar em Deus, eu não consigo tocar em Deus, eu não consigo fazer nada com Deus. Deus é uma ideia. Não sei se os irmãos já viram esse tipo de debate. Por quê? Por causa do iluminismo. Essa ideia iluminista de que só existe aquilo que eu posso comprovar, aquilo que eu posso tocar e aquilo que eu posso pegar. Mas hoje eu não queria focar no iluminismo, eu queria focar no existencialismo. Essa ideia de que eu preciso de algo que vai marcar a minha vida, que vai trazer sentido à minha vida, que vai preencher a minha existência e que vai me dar um norte. Então você tem filósofos existencialistas como Jean-Paul Sartre, como Albert Camus, que falavam sobre essa questão de olhar para o mundo, ver no mundo o caos, enxergar no mundo um lugar onde nada faz sentido, mas mesmo assim eu preciso de algo nesse caos que vai trazer um sentido para a minha vida e que vai dar sentido para a minha existência. O que o homem precisa ter para que a vida dele tenha sentido, significado, para que ele possa ser pleno? Um dos autores bíblicos que falou sobre isso, e se Deus quiser daqui a uns anos nós vamos estudar o que ele escreveu, é Salomão em Eclesiastes. Muito antes de ter existencialismo, materialismo, Salomão já falava sobre esse anseio do coração do homem. O resumo de Eclesiastes, quando Salomão fala que tudo é vaidade, é: eu olho para a existência e a existência não tem sentido. Coisas ruins acontecem com pessoas boas, coisas boas acontecem com pessoas ruins. Aquilo que é certo, às vezes é torto, e eu olho para isso tudo e eu não consigo encontrar sentido nisso. E como que eu faço para viver nesse mundo sem sentido? Aonde eu vou firmar as minhas convicções? O que eu vou fazer para que eu não fique doido olhando para esse mundo? Esse filósofo existencialista, Albert Camus, ele cunhou o termo do absurdo. Ele olha e fala assim: gente, a existência é um absurdo. Nada faz sentido debaixo desse sol. Salomão já falava isso há muitos anos atrás. E como que eu vivo? Ao que eu me apego para que eu traga sentido à minha existência? E é interessante que Albert Camus passou a vida toda dele tentando encontrar esse algo que fizesse sentido para a existência. E quando você vai ler aquilo que ele escreveu, ele está sempre falando assim: gente, não se suicidem.
Porque na cabeça dele talvez as pessoas ao lerem isso, e nós não vamos encontrar nada aqui que está fazendo sentido na minha existência, talvez o suicídio vai ser esse momento da minha vida que eu vou trazer um sentido para ela. Só que ele ficava sempre correndo disso. Só que a filosofia dele nunca apontava para Cristo. E é interessante, queridos, que Jesus vai falar um pouco disso nesse sermão. Jesus, ele vai falar sobre aquele que bebe dele, nunca mais vai ter sede. O existencialismo é uma proposta que te faz tentar experimentar de tudo e faz que você procure um sentido na existência a partir das coisas criadas. Só que nada criado vai conseguir trazer uma existência e uma plenitude que só Deus pode te dar. Então as pessoas passam a vida toda procurando algo que vai trazer esse sentido, essa alegria, essa plenitude ao coração. E sabe o que acontece? As pessoas se frustram. Hoje a gente vive dos momentos mais tenebrosos do mundo, o pós-modernismo. A taxa de suicídio está lá em cima. A taxa de pessoas ansiosas e depressivas está lá em cima. Não precisa ser um gênio para olhar para o mundo e perceber que existe algo errado com o mundo. Perceber que as pessoas estão procurando algo que esse mundo não é capaz de oferecer. E elas continuam procurando. A gente vê mulheres que estão doidas para casar e pensa assim: quando eu for casada, eu vou ser plenamente satisfeita. E coloca lá no celular, marca. Aí o dia está chegando, aquela ansiedade. Aí o dia chega, o casamento acontece. E tem 10 anos que você está casado e você falou assim: cara, não era isso. Isso não é isso que deixou meu coração plenamente satisfeito. E se não é o casamento, pode ser que seja a maternidade. Eu vou engravidar, vou ter filhos. Aí a gente engravida, e aquela espera, aquela ansiedade, aquela ânsia de ter, e quando você tem, está nas suas mãos, esse menino começa a crescer, te fazer raiva, você fala assim: cara, eu achei que isso que ia preencher o meu coração, mas eu também descobri que não era. Uma frase de um célebre filósofo que falava assim, que o ser humano vive entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. As pessoas ficam ansiosas demais para ter aquela coisa que vai trazer sentido, e quando elas têm, elas descobrem que isso não traz sentido e causa tédio. E se não é a maternidade, pode ser que seja um emprego. Então eu vou estudar, para quando eu passar naquele concurso de juiz, aí então minha vida vai ser plena. Não vai. Pode ser que sejam grandes obras, eu preciso marcar a minha existência de alguma forma. Eu preciso. E as pessoas fazem mega construções, e sabe o que elas descobrem? Que isso não é capaz de matar a sede. A gente continua com sede. As pessoas continuam com sede. Porque nada que foi criado por Deus tem a intenção de matar a nossa sede. Elas têm a intenção de apontar para a fonte. E hoje, Jesus quer falar isso conosco. E Jesus quer que a gente grite isso dos telhados. Quantas pessoas nós conhecemos que estão passando por quadros depressivos? Quantas pessoas que nós conhecemos estão em crise de ansiedade? Quantas pessoas nós conhecemos que estão fundamentando a sua vida, a sua história, construindo a sua vida em cima de areia, em cima de algo que desmorona? E quando desmorona, a vida vira um caos. Jesus está falando sobre isso nessa manhã. Então, a partir do verso 37, no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba.
Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então olha o que Jesus está dizendo. O texto começa dizendo que é no último dia de festa. Qual festa? Alguns domingos nós temos estudado o capítulo 7 e ele fala sobre a festa das cabanas. Era uma das 3 festas de Israel que marcavam períodos. Então a festa das cabanas ela acontecia normalmente 6 meses antes da Páscoa. Então daqui, quando Jesus disse isso, há 6 meses Jesus seria crucificado em Jerusalém. E Jesus ele se levanta no último dia dessa festa, a festa durava 8 dias. Jesus se levanta no último dia dessa festa, no meio do templo, e ele brada: se alguém tem sede, vem a mim. Segundo alguns teólogos, era um costume dessa festa, de que no alvorecer dos dias, dos primeiros 7 dias, isso só acontecia nos primeiros 7, não acontecia no 8º. No alvorecer dos primeiros dias, um sacerdote, ele saía em procissão, junto com as pessoas, e ia até o tanque de Siloé, e com um vaso de ouro, ele pegava a água do tanque de Siloé, e ele trazia até o templo, e ali ele derramava em oferta ao Senhor. Porque essa festa da cabana era uma festa de agradecimento ao Senhor pela colheita. Então tudo aquilo que era recebido de Deus nessa festa, o povo agradecia a Deus, pelo cuidado de Deus e pelo zelo de Deus. E existia essa procissão. Essa água que era buscada no tanque e derramada lá em oferta ao Senhor. Só que no último dia isso não acontecia, era só nos primeiros 7 dias. E isso torna esse episódio ainda mais bonito. Porque se tinha uma água material que estava sendo trazida nos primeiros 7, no último dia Jesus levanta e fala sobre uma água espiritual. Porque a água material ela não tem a capacidade de matar a nossa sede. E Jesus, ele grita: se alguém tem sede, vem a mim e beba. Queridos, todos nós temos sede. Todos. Não existe um ser humano sobre a face da terra que não tenha sede. E Jesus aqui, ele está abrindo a vida dele para todos. Se alguém tem sede, venha e beba. O que nós precisamos para beber da água que é Jesus? Jesus está bradando aqui para todos. O que nós precisamos? Primeiro, nós precisamos reconhecer. Precisamos reconhecer que temos sede. Nós precisamos reconhecer diante de Deus que nós temos sede. Precisamos reconhecer diante de Deus: Deus, eu passei a minha vida toda procurando algo que fizesse sentido para o meu coração. Eu passei a vida toda procurando algo que fosse capaz de preencher um vazio que existe no meu coração. E eu tentei, através do casamento, através dos filhos, da família, do trabalho, eu tentei através de tudo. E nada foi capaz de preencher. Nada foi capaz de trazer uma plenitude para o meu coração. Uma primeira coisa que nós precisamos para beber da água é reconhecer que nós temos sede dela. É entender e falar: Deus, eu tenho sede, eu tenho fome de algo que esse mundo não consegue suprir. De algo que esse mundo, não tem nesse mundo aquilo que o meu coração está ansiando e desejando. E queridos, isso precisa de acontecer no nosso coração. Tem uma frase do Lewis que eu gosto muito, eu já devo ter citado essa frase aqui no culto umas 29 vezes, mas eu amo essa frase. Ela está no livro Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis. E o C.S. Lewis ele fala assim: olha, se existe
um anseio dentro de mim que nada neste mundo é capaz de preencher, a resposta mais provável é que eu não fui feito para este mundo. Eu fui feito para outro mundo. Eu sinto saudade de sentir um cheiro que não existe nesse mundo. Os meus olhos sentem falta de vislumbrar um lugar que nenhum lugar dessa terra tem essa visão. Eu não consigo ela em nenhum lugar dessa terra. O meu coração anseia por algo que em nenhum ponto do planeta Terra eu vou encontrar. O argumento de C.S. Lewis é: se o meu coração anseia por algo, não quer dizer que a Terra toda está errada e que ela é um engano, não. A resposta mais provável é que eu não fui feito para aqui, porque nada dentro dessa esfera temporal é capaz de preencher o meu coração. E é isso que Jesus está mostrando. Aquele que tem sede, aquele que tem fome, vem a quem? Vem a Jesus. Primeiro precisa de ter reconhecimento, depois precisa de ter o quê? A atitude de nós irmos a Jesus. Aonde você tem buscado a plenitude, a satisfação da sua vida? Muitas vezes, queridos, nós ficamos decepcionados, desapontados, extremamente tristes, porque a gente tem buscado satisfação em algo que não é Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus é imutável, Jesus não muda. Se você tiver o ponto da sua vida, se você tiver o motivo da sua existência em Jesus, eu posso te garantir, esse ponto é imutável. Esse ponto não muda, Jesus não muda. Então o motivo da sua existência nunca vai mudar. Nós nos frustramos tanto porque nós depositamos a nossa fé em algo que não é sólido. Deixa eu te falar algo, talvez você não saiba. O seu casamento ele pode parecer sólido, mas ele não é sólido. Seu casamento pode acabar assim, ó. Um vírus pequenininho pode levar sua esposa embora, como aconteceu na pandemia com muitos casais. E aí? Se sua esposa morrer, se seu marido morrer, se você perder o seu filho, a sua vida acabou? E não tem mais sentido? Eu não estou dizendo que você não pode se entristecer, mas o sentido, aquilo que dá sentido à nossa existência, deveria estar firmado em Deus. Ele, de fato, tem essa capacidade de preencher o nosso coração e de matar a nossa sede. Você vai beber da água do seu casamento e você vai voltar a ter sede. Você vai beber da água da sua maternidade, da paternidade, e você vai voltar a ter sede. Você vai beber da água do seu trabalho e você vai voltar a ter sede. Você vai beber da água da sua juventude, da sua adolescência, e você vai voltar a ter sede. Mas aquele que beber de Jesus nunca mais terá sede. Aquele que experimenta da água que Jesus pode dar nunca mais terá sede. Jesus já havia dito isso lá no capítulo 4, quando ele estava conversando com uma samaritana. Ele falou sobre água, uma água espiritual, e ele falou: olha, se você beber de mim, você não terá mais sede. E aqui Jesus novamente está dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Você que quer ser plenamente satisfeito, você pode ter um casamento, você pode ser mãe, você pode ser pai, você pode ser avô, você pode ter um trabalho, você pode ter todas as coisas, mas a única coisa que é capaz de trazer uma plena satisfação é Jesus. E hoje ele está fazendo um convite: venha a mim e beba. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim,
Como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Você quer um rio partindo de você? Você quer um rio que corre através de você e vai começar a inundar a sua casa, que vai começar a tocar o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, os seus parentes, os seus amigos? Beba de Jesus. Tenha em Jesus a sua fonte de vida, porque Ele tem uma promessa para aqueles que têm uma fonte de vida nele. Do seu interior fluirão rios de água viva. O que isso significa? O que significa do nosso interior fluir rios de água viva? É legal quando a Bíblia ela faz uma proposição e ela mesma se explica. Então o próprio evangelista, ele diz assim: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. O que é esse rio de água viva que flui através daqueles que creem em Jesus? Espírito Santo. O Espírito Santo que Jesus nos deu juntamente com o Pai é esse rio que flui através das nossas vidas. E queridos, a gente precisa pontuar algo aqui que muitas vezes nós não entendemos, ou às vezes nós temos uma certa dificuldade de assimilar. Mas só o Espírito Santo é capaz de converter o coração dos homens, e só o Espírito Santo é capaz de nos levar a Deus. Dito isso, como as pessoas eram salvas antes de Jesus? Como? Por meio de um toque do Espírito. Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, todos esses homens e mulheres, eles foram salvos por meio de um toque do Espírito. E como que eles foram salvos? Por meio da graça. Às vezes a gente acha que esse modelo de salvação proposto por Jesus é algo que só aconteceu depois de Jesus. Mas o Evangelho ele foi pré-anunciado a Abraão, conforme Paulo escrevendo aos Gálatas. As pessoas no Velho Testamento eram salvas com fé naquele que viria, assim como nós somos salvos com fé naquele que já veio. Mas todos são salvos por meio da fé. Todos são salvos pela fé, por meio da graça. E isso não é dom nosso. Amém? Isso é um dom de Deus. Mas se as pessoas eram salvas por meio da ação do Espírito Santo, o que Jesus está dizendo aqui? Porque o evangelista está dizendo: do seu interior fluirão rios de água da viva. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. O Espírito, ele atuava nos homens. Mas existiu um tempo quando Jesus foi assunto ao céu e ele juntamente com o Pai, eles derramaram o Espírito Santo de forma copiosa, de forma plena, sem limites. Jesus estava falando de um tempo onde o Espírito Santo,
Ele iria vir e atuar de forma ilimitada, atuar em plenitude. Jesus está falando de um tempo onde o Espírito Santo ia encher as pessoas sobremaneira, que elas seriam cheias, como aconteceu em Atos. Elas seriam cheias do Espírito Santo. Lá em João 14, quando Jesus promete o Espírito Santo para aqueles discípulos, Jesus fala uma frase assim: ele habita. Jesus não fala ele habitará. Fala assim, ó, ele está com vocês e habitará em vocês para sempre. O Espírito Santo está com vocês. Agora ele habitará em vocês. É interessante, queridos, e triste, que algo que acontecia com os discípulos muitas vezes acontece conosco. Os discípulos tinham uma facilidade de entender Deus perto deles e com eles, mas tiveram dificuldade de entender Deus dentro e através deles. Jesus aqui ele está falando sobre uma morada. Jesus aqui ele está falando sobre uma água da vida, que é o Espírito Santo, que é derramado sobre nós, e ele não está com a gente, ele está dentro da gente. O Espírito Santo não caminha conosco, ele caminha dentro de nós. A obra que o Espírito Santo faz hoje, ele não faz com a gente, ele faz através de nós. O Espírito Santo, ele tem uma obra para fazer na sua casa, na sua família, no seu trabalho, e ela é feita através das nossas vidas. E queridos, isso é algo que precisa tomar o nosso coração de sensibilidade. Será que a obra do Espírito Santo está sendo feita através de nós? Será que as pessoas têm sido impactadas através das nossas vidas? Ou será que nós somos uma árvore infrutífera? Jesus ele fala que certa vez ele estava chegando em Jerusalém e eles passaram por uma figueira. Uma figueira que estava cheia de folhas. Mas quando Jesus se aproximou dessa figueira, ele não encontrou frutos. Ele amaldiçoou essa figueira. Infelizmente, queridos, nós vivemos num tempo de figueiras cheias de folhas, mas que não tem frutos. Para quem aqui não é jardineiro como eu, na figueira o fruto vem antes da folha. Então, quando você vê uma figueira cheia de folha, quer dizer que o fruto já veio, o fruto já está lá, pode ir lá que você vai encontrar. É por isso que Jesus foi com tanta certeza. Por quê? Porque na figueira o fruto vem antes. Primeiro nasce o fruto, depois a folha. Quando Jesus viu aquela figueira, ele foi procurar fruto e não encontrou. Hoje nós vivemos um tempo de figueiras que tem folhas, mas não tem frutos. Uma figueira que tem a aparência de que está frutificando, mas não está. Figueiras que têm uma aparência de santidade, figueiras que têm uma aparência de homens e mulheres de Deus, mas que não têm frutos. Que a obra do Espírito Santo não é feita através delas. Fruto não é algo que nós comemos. Fruto é algo que alimenta outras pessoas. Uma macieira nunca come da sua maçã. Uma laranjeira nunca come da sua laranja. Fruto é algo que aquele que faz o fruto não usufrui dele. Quem usufrui são outros. Agora, será que o Espírito Santo tem feito a obra dele através da sua vida? Será que outras pessoas estão sendo alimentadas? Será que outras pessoas estão sendo tocadas pelo rio de Deus que flui através de você? Queridos, a gente vive numa geração de consumo. É interessante como que as pessoas vêm para a igreja e acham que a igreja é um restaurante onde eu venho para ser alimentado e não para alimentar os outros. E aí você tem um monte de irmãos que vem para o culto e sai do culto falando assim, o louvor hoje não foi bom.
Quem falou que o louvor é para você? A palavra hoje não foi boa. Quem falou que foi para você? A gente vem para a igreja com esse pensamento de consumo, em vez de vir para a igreja com um entendimento de responsabilidade. A gente vem para a igreja como quem tem direito e não como quem tem responsabilidade. Mas aqui, a igreja é um lugar onde nós assumimos um compromisso de responsabilidade pela vida dos outros, entendendo que a edificação do irmão também é uma responsabilidade minha. Eu não venho para cá para poder me alimentar e sair daqui edificado. Nós vimos para este lugar para nós podermos alimentar outros, para que outros sejam edificados, transformados, tocados, porque é isso que significa o rio de Deus fluir através de nós. Queridos, no meu ponto de vista, Pastor Guilherme, para mim, uma das principais evidências da ressurreição de Jesus e do Evangelho do Cristo são 11 homens, 12 com o apóstolo Paulo. Se alguém me perguntar, Gui, qual que é a principal evidência que você vê da ressurreição de Jesus? 12 homens que caminharam com Jesus, que viram o sofrimento de Jesus, que viram a morte de Jesus Cristo na cruz, que presenciaram a ressurreição e que pregaram o evangelho para toda a terra. E por causa dessa verdade da ressurreição, eles estavam dispostos a dar sua vida, a serem degolados, a serem esfaqueados, a serem cerrados ao meio, a serem colocados em caldeirões fervendo, por causa dessa verdade do evangelho, de que Jesus ressuscitou e pode transformar a vida de pessoas. Esses homens deram a própria vida. Eles assumiram a responsabilidade. Essa para mim é a maior evidência. A evidência, queridos, de que o Espírito Santo flui através de você é que você não usa de direito, você assume uma responsabilidade. Você não vem para o culto como quem tem direito de consumir um culto. Você vem para o culto com a responsabilidade de que você está prestando um culto para Deus e de que você está edificando a vida dos outros. O que é que Paulo fala? Não vos embriagueis com vinho, mas antes... É interessante que a gente foca nesse não vos embriagueis com vinho. É pecado. A Bíblia é enfática em dizer que isso é pecado. Mas também é pecado não se encher do Espírito. E o texto é muito claro em dizer: não vos embriagueis com vinho, mas encha-se do Espírito. Não. Lá está na segunda pessoa do plural. Eu acho. Enchei-vos. A sua responsabilidade com o corpo, de que as pessoas saiam daqui também cheias do Espírito Santo, como um rio que está fluindo através da sua vida. Verso 40. Vocês estão felizes ainda? Amém? Ouvindo as suas palavras, alguns dentre o povo disseram: certamente este homem é o profeta. Outros disseram: ele é o Cristo. Quando as pessoas olharam para Jesus, olharam para aquilo que Jesus disse, olharam para aquilo que ele estava fazendo, alguns olharam e falaram: esse é o profeta. Outros disseram: esse é o Cristo. Havia, queridos, dois pensamentos na cabeça do povo acerca do profeta e acerca do Cristo, como se essas duas pessoas fossem distintas, mas não eram. Quem é o profeta? Moisés, antes de morrer, ele fala com Israel: Israel, escuta. Dentre os seus irmãos, Deus vai levantar o profeta, semelhante a mim. Escutai, deem atenção àquilo que ele vai dizer.
Então, queridos, havia uma promessa da parte de Moisés para o povo acerca do profeta. Um profeta que seria semelhante a Moisés. Até Jesus nunca houve um profeta semelhante a Moisés. O que Moisés tinha de diferente? Primeiro, Moisés tinha um diálogo personalizado com Deus. A forma como Moisés falava com Deus era uma forma que nenhum profeta falava. Ninguém na face da terra, a não ser Jesus, falava com Deus como Moisés falava. Deus uma vez repreendeu Miriam e Arão, e na repreensão de Miriam e Arão, Deus falou assim: olha, quando eu me dirijo a um profeta, eu falo através de sonhos, através de visões, através de outros meios. Mas quando eu falo com Moisés, é como se um homem estivesse conversando com outro. Eu converso com Moisés tete a tete, meu papo com ele é reto. Com outros não. Moisés também fez sinais e milagres que nunca antes foram vistos. As 10 pragas no Egito, água saindo da rocha, água deixando de ser salgada, se transformando em doce. 40 dias e 40 noites de jejum, sem comer e beber nada. Porque 40 dias sem comer um monte de gente consegue, mas sem beber nada é só milagre. Mas além disso, Moisés também trouxe o quê? Legislação para o povo. Foi o único profeta que trouxe os mandamentos de Deus para o povo. Então o povo anseiava para ver o profeta. E quando eles viram o Cristo, eles falavam: esse é o profeta. Alguns outros falavam: não, ele é o Cristo. E existia essa dicotomia de achar que ia ter o profeta e teria o Cristo, mas não. Era a mesma pessoa. Jesus era o profeta, aquele que tinha uma fala personalizada com Deus, aquele que fez milagres que ninguém nunca tinha visto, abriu os olhos de um cego de nascença, e aquele que trouxe uma legislação para o povo, Sermão do Monte. Mas Jesus também era o Cristo, o Messias, o ungido. Jesus era os dois. E queridos, quando alguém se levanta no meio de uma multidão e diz: aquele que tem sede, vem a mim e beba, e você não vai ter mais sede, e do seu interior vão fluir rios de águas vivas. A gente tem que olhar com muito cuidado isso, porque essa pessoa está prometendo algo que nós não encontramos nesse mundo. Ela está prometendo uma satisfação plena que nada nesse mundo vai conseguir nos dar. Se alguém se levanta no meio de uma multidão e promete satisfazer todos os seus anseios, desejos e vontades, e a única coisa que ele está pedindo é: venha e beba de mim, isso só pode ser fala de um Cristo. Isso só pode ser fala de um Deus. Não é à toa que várias pessoas hoje são seguidas como deuses. São seguidas como Cristo. Porque muito provavelmente prometeram uma satisfação plena para aqueles que o seguem. Só que, queridos, o único que está vivo é Jesus. Se você pegar um avião agora e for lá na França, você vai encontrar o túmulo e os restos mortais de Allan Kardec. Está lá. Se você for na Índia, você vai encontrar o lugar onde Siddhartha Gautama foi enterrado, Buda. Está lá, os restos mortais com os ossos. Você, se procurar na Índia, também vai encontrar o túmulo de Mahatma Gandhi, também está lá. Se você for em Meca, você vai encontrar os restos do Mohammed, do Maomé, daquele que foi o profeta do islamismo. Ele também está lá. Mas se você for em Jerusalém, entrar lá no jardim, vai ter um túmulo onde Jesus esteve, e os ossos dele não estão lá, porque ele ressuscitou, e ele está vivo, e ele reina pelo século do século, e é ele que promete: se você beber de mim, do seu interior fluirão rios de água da vida. E ele traz essa promessa.
Junto com esses questionamentos, para finalizar, no verso 41, ainda outros perguntaram: como pode o Cristo vir da Galileia? A Escritura não diz que o Cristo virá da descendência de Davi, da cidade de Belém, onde viveu Davi? Assim, o povo ficou dividido por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Queridos, na semana passada, nós falamos sobre como as nossas falsas pressuposições nos fazem ter falsas conclusões. Eles estavam pensando assim: cara, ele parece o Cristo, mas ele é galileu, ele veio da Galileia. E a Bíblia afirma, a Taná afirma que o Cristo viria de Belém. Como que ele pode ser o Cristo se ele não veio de Belém, se ele é galileu? Por quê? Porque existia essa falsa proposição de que Jesus não era de Belém. Mal essas pessoas sabiam que Jesus era de Belém, de que Jesus havia nascido em Belém, viveu em Belém mais ou menos 2 anos, e de lá ele foi para o Egito, e do Egito ele foi para Nazaré. É interessante, queridos, que muitos não creram em Jesus, porque olharam para as Escrituras, viram uma profecia acerca de Jesus e tinham um entendimento errado de onde ele nasceu. Novamente eu falo o que eu falei na semana passada. Quantas vezes as nossas falsas afirmações e os nossos falsos entendimentos acerca do Cristo têm nos afastado dele e não nos trazido para perto dele. Jesus era o Cristo. Jesus era a água da vida. Jesus é o pão da vida. Jesus é a porta. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é aquele que era, que é e há de vir. Porque tudo foi feito por Ele, por meio dEle e para Ele. E esse Jesus hoje, Ele está te fazendo um convite. Se você tem sede, venha a Ele e beba. Talvez, queridos, a sua vida tenha sido tão sem sentido. E talvez você tenha se frustrado tanto, porque você tem depositado a sua confiança, a sua fé, a sua expectativa em coisas que são abaláveis. Mas Jesus é inabalável. Jesus é uma rocha inabalável. Ele não é um castelo de areia. Ele é um castelo forte. Queria te convidar a se colocar sobre os seus pés. Feche seus olhos. Jesus, nós te damos graça, Senhor, porque Tu és o motivo da nossa canção. O Senhor é a luz do sol entrando pela janela, Pai, nas manhãs dos nossos dias. O Senhor é o orvalho que cai, Paizinho, sobre as plantas. O Senhor é o vento, Pai, que traz frescor nas noites quentes. O Senhor é o motivo, Deus, da nossa canção. Em Ti nós vivemos, em Ti nós nos movemos e em Ti nós existimos. Jesus, eu peço que o Senhor possa tocar as nossas vidas em nome do Senhor. Que de fato, Paizinho, se cremos em Ti, que de fato se bebemos do Senhor, do nosso interior fluam rios de águas vivas. Rios, Deus, que vão transbordar sobre outros. Rios que vão tocar, Senhor Deus, a vida de outros
rios que vão edificar a vida de outros. Jesus, que nós possamos ser instrumentos de edificação nas tuas mãos. E que a tua graça possa transbordar, Pai, através das nossas vidas. É o que nós oramos, Paizinho. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, que Deus abençoe a sua vida. Que você tenha um domingo excelente. E lembrando que hoje à noite nós temos culto da família, tá? Então teremos aí um culto especial. Eu quero ver todos os irmãos aí. Amém?